Olá! A nossa aula de hoje é sobre ângulos, certo? Mas o que é ângulo? Bom, os ângulos é uma figura geométrica formada por duas semirretas que se originam de um mesmo ponto. Por exemplo, semirreta é parte de uma reta, né? Então, eu tenho aqui um ponto, eu vou criar uma semirreta aqui. Eu vou deixar uma setinha, porque essa seta indica que ela é infinita, ou seja, eu sei que ela se originou desse ponto, mas eu não sei para onde ela foi. E a mesma coisa eu vou fazer com outra semirreta. Vou pegar do mesmo ponto, origem, e vou, fazer a mesma coisa. Eu sei que ela saiu daqui e infinitamente foi para alguma direção. Quando eu tenho a junção de duas partes da reta que originam-se do mesmo ponto, eu tenho, então, a formação de um ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo. O ângulo pode ter várias medidas, que a gente vai ver mais adiante, mas qualquer semirreta que sai do mesmo ponto para lados diferentes ou iguais, são semirretas que formam um ângulo, certo? A exemplo disso, eu trouxe aqui o relógio. O relógio, nós temos a numeração, né? Nós temos aqui o pontinho, que fica no meio, no centro do relógio. E nós temos uma semirreta para cá e outra semirreta para esse outro lado. Essas semirretas é o que a gente chama de ponteiro. E observe que tanto o maior quanto o menor saíram do mesmo ponto para alguma direção. Então, a partir do momento que eles saíram desse ponto para outras direções, eles se tornaram um ângulo, porque o ângulo é formado por semirretas que saem do mesmo ponto para alguma direção sem limite, certo? Então, em primeiro momento, a gente consegue entender o que é um ângulo, que são semirretas que originam de um mesmo ponto e sai para outra direção infinitamente, ok? Vou mostrar aqui para vocês agora dois tipos de ângulo, que é o ângulo raso e o ângulo nulo. Mais para frente a gente vai aprender os outros. Mas de início vamos começar com o ângulo raso. A gente já sabe que todo ângulo é formado por duas semirretas que saem de um mesmo ponto. O ângulo raso, vamos supor que o vértice dele é aqui, certo? Nesse pontinho aqui. Eu tenho uma semirreta que sai desse ponto para essa direção, então eu não sei onde vai parar, eu posso fazer uma seta. E a mesma coisa acontece com essa outra semirreta que sai desse ponto e vem para cá, certo? Já o ângulo nulo, ele origina-se de um único ponto. Por exemplo, eu posso ter aqui, ponto O, ponto A e ponto B. Do ponto O para o ponto A, ele passa pelo ponto e segue. O ponto B, mesma coisa, do O para o B, sai do O, vem para o B e segue. Ou seja, ele saiu desse ponto e veio na mesma direção. Então, esse é o ângulo nulo, que é o equivalente a 0 graus. E o ângulo raso é o ângulo que tem as semirretas opostas. Eu tenho uma semirreta que veio para um lado e tenho uma semirreta que veio para o outro lado. Então, essa é a diferença de ângulo raso e ângulo nulo. Revisando, ângulo raso são ângulos que possuem semirretas opostas, ou seja, uma saiu do ponto vértice e veio para um lado, e a outra saiu do mesmo ponto e veio para o outro lado. Direções diferentes, mas que saíram do mesmo ponto. É o ângulo raso, certo? E o ângulo nulo, a gente tem um ponto e ele passou por outros pontos e direcionou para um outro lado. Por exemplo, se tivesse uma semirreta que saindo desse zero e seguisse na esquerda, aí eu poderia chamar de raso, mas como ele teve apenas um ponto e direcionou passando por outros pontos para uma única direção, a gente chama de nulo, certo? Esse ângulo raso, ele vale 180 graus, é como se fosse, meia volta, certo? Imagine que aqui seria uma volta inteira, né? Mas, como ele tá só metade, então ele é meia volta, e meia volta corresponde a 180 graus.